Em 21 dias, você vai falar de uma forma muito mais natural na frente das câmeras, usando as técnicas que eu vou revelar nesse vídeo. Oi, eu sou a Susan e eu criei esse canal há 5 anos atrás com o único objetivo, que é perder a vergonha. Durante 3 anos eu não criei conteúdo pra cá, eu fiquei mais focada lá no Instagram mesmo, mas agora eu decidi voltar, que veio todos os meus vídeos antigos e voltei pra te ensinar tudo que eu aprendi nesses últimos 5 anos. O que eu vou te revelar hoje, nenhum curso pago me revelou, tá? E foi literalmente o passo a passo que eu fiz para conseguir falar de uma forma muito mais natural na frente da câmera. E o primeiro passo é, tá? Já vou começar entregando ouro. Se grave! Não tenha medo de se gravar. Você não precisa postar o vídeo, mas sim, você precisa gravar e, de preferência, gravar todos os dias. Se você puder gravar 10 minutinhos por dia, 20 minutinhos por dia, ou 30 minutos por dia, a gente me perdi. Você pode pegar ali a sua manhã e gravar como se fosse uma espécie de um vlog, sabe? E falar assim: olha, gente, tô aqui no meu café da manhã, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu adoro esse café por causa disso, disso, disso. Começa a conversar, faz disso o seu diário. Conte uma história, fale sobre você, ou até mesmo, sei lá, conta alguma coisa que tá viralizando aí na internet. Às vezes tem alguma matéria que você acha muito interessante, e aí você quer contar para alguém, conta pro celular. Mas se grave, não deixe de se gravar. E durante 7 dias, você precisa se gravar. Todos os dias. E no final de uma semana, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o primeiro vídeo que você gravou e o último vídeo que você gravou e vai assistir os dois. Eu sei, vai doer, porque a gente tem vício de linguagem, a gente gagueja, a gente erra muitas das vezes. Se não fosse os cortes desse vídeo aqui, gente, vocês iam ver a negação que é gravar um vídeo. Porque eu ligo a câmera aqui e eu começo a falar durante 10, 20, 30 minutos e no final das contas sai um vídeo bom. Pelo menos eu espero que saia bom. Mas você vai ver que não é talento, é treino. Você precisa treinar. E essa primeira semana é extremamente importante para você botar isso na sua cabeça, de que ninguém nasceu sabendo gravar, sabe, fazendo conteúdo, sendo influencer. Ninguém ensinou isso na barriga da nossa mãe. A gente não nasceu com esse dom. É um dom que, de fato, a gente adquiriu treinando. Já na segunda semana, você pode brincar um pouquinho mais. Vamos brincar um pouquinho com essa voz, aprendendo a modelar essa voz. Eu trabalhei durante um tempo, acho que uns 2, 3 anos, no call center de um banco. E dentro desse call center eu aprendi muitas coisas, inclusive a modular a minha voz. Eu sempre era chamada pela monitoria, né, que é quem pegava as ligações e monitorava ali para ver como é que tava a nossa evolução. Eles sempre falavam: Susan, você precisa modelar a sua voz. Porque eu era aquele tipo de pessoa que falava sempre numa voz monótona, reta. Então vamos supor que eu tava vendendo, sei lá, essa caneta aqui. Então eu começava falando assim: olha, a nossa caneta, ela é azul, ela é fácil de transportar, você pode colocar ela na bolsa. Cabe até no bolso, é muito fácil de levar para qualquer lugar. Eu até sabia apresentar os benefícios daquele produto, mas numa voz reta, numa voz monótona, numa voz que não chama atenção e não faz as pessoas comprarem. Então, se você trabalha com vendas, você precisa falar num tom de fofoca. O tom de fofoca é o que vai elevar o nível da sua comunicação. Imagina que, sei lá, começou a chover granizo na sua cidade. Olha, só de pensar já modulando minha voz pra falar com voz de fofoca. Vamos supor que choveu granizo e caiu umas pedras desse tamanho ali na tua casa. Gente, já aconteceu isso aqui na minha cidade. Inclusive, acabou com vários telhados de clientes, né, que como eu trabalhava no banco, né, a gente lidava muito com seguro. Aí tiveram que assinar o seguro da residência, amassou toda a capota do carro, enfim, foi um caos. Mas imagina que você vai contar isso pra uma amiga tua. Você não vai chegar pra ela e falar assim: nossa, amiga, choveu aqui, né, na cidade, caiu uns granizos gigantes, quebrou até aqui, o telhado de casa. Nossa, tá uma situação triste, né? Não, você não vai fazer assim. Mas você vai chegar naquele tomzinho de fofoca, do tipo: amiga, você viu o que aconteceu? Menina, caiu uns granizos desse tamanho aqui em casa, quebrou todo o telhado, quebrou até a janela do vizinho. Você vai modular a sua voz para poder falar aquilo num tomzinho de fofoca. A gente dá aquele tomzinho que todo mundo gosta de escutar. E esse é o tom que você vai usar principalmente se você quer vender. Porque se você quer entrar nas redes sociais e você não pensa em monetizar ela, minha amiga, nem precisa entrar. Porque ficar gravando conteúdo, que é um trem que dá trabalho, sim, sem ter uma remuneração,
Na minha cabeça não faz sentido. Então você precisa aprender a modular a sua voz. Só que algo que eu nunca aprendi no banco é que eles sempre queriam ensinar a gente de uma forma muito técnica, né? Que era, ah, você precisa modular a sua voz, precisa falar mais forte, depois mais fraco, depois assim, depois assado. Até que eu pensei, cara, modular a voz nada mais é do que falar em tomzinho de fofoca. Então, pra quem tá começando, que ainda tá muito travado ali na câmera, não adianta dar ouvido pra esses gurus que falam coisas muito técnicas. Usa o tom de fofoca. Finge que você tá fofocando com a tua amiga, que eu tenho certeza que você vai elevar muito os seus vídeos. E no final dessa primeira semana, você vai assistir os seus vídeos. Nessa segunda semana, vai ser muito mais fácil de você gravar um vídeo e se assistir depois. Na primeira semana vai ser muito difícil, porque você vai ouvir a sua voz e você vai ficar, meu Deus do céu, eu falo desse jeito. Porque a gente escuta a nossa voz de uma forma, mas no celular sai de outra, né? Isso é completamente normal. Todo mundo tem vergonha da sua voz. A única diferença é que a gente que trabalha com isso, né? A gente é acostumado a escutar a nossa voz. Então, com o tempo, sua voz vai parecer menos esquisita. Mas pode ser que você não se identifique com a voz da fofoquinha, que é uma voz muito mais comercial, sabe? É uma voz que sim chama muita atenção. Usei durante muitos anos, ainda uso hoje quando eu vou fazer alguma publi, alguma coisa assim. Pode ser que você se identifique muito mais com a sua voz natural. E como encontrar ela? Eu conheci, inclusive, num evento em 2022, a Nai e a Mini Mazeto. Vou deixar o arroba delas aqui. E eu lembro de olhar pra elas ali na vida real. Eu conheci elas primeiro na vida real, né? Depois eu conheci elas na internet. Eu lembro que eu via elas na internet e parecia que ela tava ali do meu lado, porque ela era exatamente aquilo, sabe? Ela falava exatamente daquele jeito. E eu olhava para os seus conteúdos e eu pensava, gente, como eu sou forçada. E eu fiquei durante muito tempo nessa incógnita de como que eu vou fazer para descobrir a minha voz. Até que eu cheguei nisso daqui. Comece a falar como se ninguém nunca fosse assistir o seu vídeo. Gente, isso é libertador. Você gravar, principalmente para quem já posta, né? Eu sei que tem pessoas aqui que vão assistir esse vídeo que nunca postaram um vídeo na vida na internet. Mas existem pessoas que já postam, mas mesmo assim se sentem travadas, né? E eu fui assim durante muito tempo e querem encontrar a sua voz. Você gravar falando ali com as vozes da sua cabeça, gente, é libertador. Eu lembro quando a primeira pessoa chegou pra mim e falou: Nossa, Susan, você fala de uma forma tão natural. Qual que é o seu segredo? E eu pensando, menina, você não vai ter nem noção. Porque eu gravo muito mais vídeos do que eu realmente posto. Porque eu penso assim, gente, eu vou gravar esse vídeo, mas eu nunca vou postar esse vídeo. E depois eu vou lá e meto a look e posto. Mas tem vídeos que realmente nunca vão pro ar. E tá tudo bem, porque a gente precisa treinar. Falar de uma forma natural na frente das câmeras não é técnica, é treino. A técnica vem para conseguir ajudar a gente a ter uma melhor performance, a elevar o nosso nível ali de comunicação, mas não é o essencial. O essencial é você abrir a tua câmera e falar. Outras coisas que foram cruciais para mim foi começar a falar um pouco mais alto do que eu realmente falo. Geralmente, quando a gente fala assim com uma amiga, né, ou na vida real, eu não uso esse tom de voz que eu tô falando agora. Eu falo muito mais baixinho, sabe? Do tipo, oi, tudo bem? Eu falo literalmente desse jeito, mas quando eu vou gravar um vídeo, principalmente para o YouTube, Instagram, enfim, né? Quando eu vou gravar sabendo que esse vídeo vai ser postado um dia, eu falo um pouco mais alto do que eu geralmente falo. Porque principalmente pra gente que é tímida e tá tentando vencer ali a vergonha, é difícil pra gente falar um pouco mais alto, né? E a técnica que eu uso é pensar que eu tô falando com alguém que tá no outro cômodo. Parece louco, mas é exatamente isso que eu faço, sabe? Não precisa ser, meu Deus do céu, do outro lado da casa, um lugar muito distante, e nem gritar no vídeo. Mas você falar um pouco mais alto vai fazer com que, primeiro, você consiga se escutar melhor, sabe? Sem falar assim pra dentro. E segundo, é que você vai conseguir chamar muito mais atenção com a sua comunicação. E além de falar um pouco mais alto, outra coisa que ajuda muito é olhar direto para a câmera. E você pode fazer tudo isso nessa última semana que você vai estar gravando vídeos. Eu tenho certeza que vai melhorar muito sua comunicação. Uma coisa que quem é tímido vai amar, né, essa técnica, é fazer alguma coisa enquanto vai gravando o vídeo, porque você tem a liberdade de continuar fazendo sua coisa e falando, e a outra pessoa vai estar escutando e vai sentir que vocês estão tudo junto ali, ó, e vai se identificar muito mais com você. Outra coisa que pode te ajudar muito a elevar o nível da sua comunicação
Principalmente pra você que, assim como eu sou meio gaga, né, não sei se eu já falei por aqui, mas às vezes a palavra simplesmente não sai de jeito nenhum, ou eu não consigo articular muito bem as palavras, e eu uso uma técnica que eu aprendi, acho que foi com um professor de canto, que é pegar uma caneta, colocar na boca e falar as palavras com essa caneta na boca. Você pode fazer isso com o seu dedo mesmo, tá? É só fazer assim. Fazer esse exercício vai fazer com que você force a parte interna da sua boca e você articule muito melhor as palavras. E assim você consegue evoluir muito mais a tua comunicação. Então, de verdade, treina, tá? Faça isso aqui nessa última semana, que você vai estar aí gravando vídeos, encontrando sua voz, falando com as vozes da sua própria cabeça. Antes de gravar seu vídeo, pega uma caneta ou pega o dedo e faça ali um exercício 2 minutinhos, 3, 5, enquanto você conseguir. Isso aqui, ó, a caneta me dá muita ânsia, então eu prefiro fazer assim. Mas é um exercício que sim ajuda muito. Um outro exercício que também ajuda muito na dicção é você falar o A, E, I, O, U. Já viu o professor de canto falando isso? Eu vi uma vez uma aula, gente, eu fiz acho que 2 aulas de canto só. Não aprendi nem a respirar, mas esse negócio do A, E, I, O, U eu aprendi. Que é você abrir bem a boca. Então, o A. Por quê? Porque a maioria das palavras, principalmente nossa aqui, né, do português, elas têm muitas vogais. Então, a gente precisa articular melhor as vogais para conseguir ter uma comunicação mais eficiente. Então, a, é, i, o, u. É ridículo. Eu sei, é ridículo, mas funciona. E agora que você já aprendeu o passo a passo do que fazer para melhorar a sua comunicação e gravar vídeos muito melhores, assiste esse vídeo também que eu te explico o motivo pelo qual você trava quando liga a câmera, tá? Te vejo no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Tchau!